bem, antes de nós vermos o texto, os irmãos têm acompanhado a situação do reverendo Guilherme. Vamos orar por ele mais uma vez. Pai, nós queremos colocar mais uma vez a vida do teu servo, nosso irmão, o reverendo Guilherme, pedindo que o Senhor venha visitá-lo e cuidar dele. Protege-o, ampara-o, dá sabedoria aos médicos e a medicação que será utilizada, para que o teu servo tenha melhora, fortalecimento e a cura, Senhor Deus, a fim de que possa voltar às suas atividades. Pedimos a mesma coisa para todos os irmãos, pastores, presbíteros, diáconos, o teu povo que anda enfermo e carece da tua atenção. Em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 15. O reverendo Guilherme, essa semana, disse que estava com dó de mim. Vou pegar esse texto para expor para os irmãos nessa semana. Vamos ver se eu vou precisar de dó mesmo, né? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia, com senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Oremos mais uma vez pela palavra. Senhor, nós abrimos a tua palavra, ela é santa, é inspirada por ti e ela é inerrante. Nós, porém, somos falhos, parciais em muitas coisas e nem sempre entendemos adequadamente e aplicamos conforme o teu desígnio a palavra do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos dê sensatez, lucidez, bom senso e, acima de tudo, a luz do teu Espírito para nos conduzir na interpretação e na fiel aplicação da tua palavra à tua igreja e, em específico, aos seminaristas que estão se preparando para pastorear a igreja do Senhor. Dá-nos essa luz, juntamente com a tua misericórdia, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Nós vamos falar sobre homens e mulheres no culto público da igreja. O assunto do culto público foi abordado, começou a ser abordado por Paulo ali no início do capítulo 2, os irmãos já ouviram uma exposição bíblica sobre isso semana passada aqui no seminário, e ele continua tratando disso, ele não mudou de assunto. A expressão portanto mostra que ele leva adiante o assunto que ele vem trabalhando desde o versículo 1 com respeito ao culto da igreja. Todavia, ele passa da prioridade, da amplitude do alvo das orações da igreja local para os papéis de homens e mulheres e devem desempenhar no que diz respeito a este culto que acontece publicamente, bem como para como devem se comportar quando a igreja se reúne em culto. Ele delineia os deveres dos homens em relação à oração, versículo 8, os deveres das mulheres em relação ao vestir-se, ao estilo do seu penteado e ao uso de joias, versículo 9 e versículo 10, e ainda em relação aos homens, versículo 11 até versículo 15. Estes são os versículos mais controvertidos das cartas pastorais e muita coisa tem sido dito a respeito deles. A nossa denominação se debruçou e tem se debruçado sobre esse assunto já por várias vezes. Decisões foram tomadas e recentemente tornadas públicas no Supremo Concílio de 2018 e de 2022, tomando decisões e reafirmando especialmente sobre o papel das mulheres no culto público e o direito ou não de poder ensinar e pregar nos cultos públicos da igreja. E nós precisamos nos aproximar desse texto com muita humildade, com o santo temor, cientes de que não é tão simples assim lidar com essa questão, exatamente também porque estamos a 2000 anos de distância, numa cultura diferente, numa época diferente, numa igreja diferente,
com oportunidades diferentes, com possibilidades diferentes, mas mesmo assim com a obrigação de manter pura a sua interpretação e a sua submissão diante da palavra do Senhor, que é normativa, que é autoridade de Deus para nós. Esse texto, então, tem sido muito estudado e discutido, principalmente nos debates recentes da igreja sobre a ordenação e o ministério de mulheres, o seu direito, o seu dever de pregar no culto público ou solene, como alguns preferem dizer. E o estudo desses 8 versículos e as conclusões depende muito dos princípios hermenêuticos considerados fundamentais, a saber, os princípios da harmonia e da historicidade do texto bíblico. Olhando para esses princípios hermenêuticos, o princípio da harmonia diz respeito ao fato de que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Cremos também que quando Deus fala, Ele não se contradiz naquilo que fala e escreve na sua palavra para nós. Isso significa que nós precisamos buscar encontrar uma harmonia natural, interpretando cada texto dentro do seu contexto próprio, no texto, no autor que escreveu, como dentro de toda a Escritura Sagrada na sua santa revelação, não colocando a Escritura ao redor de um parágrafo apenas, mas colocando o parágrafo todo ao redor de todo o resto ensinado na Escritura, a fim de que haja harmonia e a nossa teologia sistemática não seja uma teologia de tropeço e de equívoco, mas seja o mais reta e pastoral e aplicável possível. Assim, ao abordar esses versículos sobre o papel da mulher na igreja, nós não podemos nem devemos isolá-los de uma afirmação básica das Escrituras com respeito à igualdade dos homens e das mulheres, seu valor e dignidade na presença de Deus por causa da criação e por causa da redenção. Não há diferença alguma entre os sexos, tanto na imagem de Deus que levamos, como também na nossa condição de filhos pela fé em Cristo. Homem e mulher, homens e mulheres são salvos, são redimidos igualmente na presença de Deus pela graça do Evangelho de Jesus Cristo, de modo que não há precedência e a salvação de um não depende da do outro, como algumas seitas heréticas nós temos ensinado que as mulheres só serão salvas se elas se casarem com esse tipo ou com aquele tipo de homem que frequenta essa igreja ou aquela igreja, dizendo com essas palavras que fora do homem e do casamento não há salvação. Enquanto que não é isso que a Escritura diz. A mulher solteira, a mulher sozinha, ela é salva pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma como qualquer homem também é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. De forma que qualquer tipo de interpretação que julgue superioridade, inferioridade entre os sexos na presença de Deus precisa ser descartada, porque para nós cristãos, homens e mulheres são iguais perante Deus na sua humanidade, tanto no pecado quanto também na sua salvação. Homens e mulheres são pecadores, homens e mulheres são carentes da graça de Deus, e o Evangelho vem para a salvação tanto de um quanto de outro. Grego, romano, judeu, homem, mulher, rico, pobre, alto, baixo, de uma cor ou de outra, negro, preto, branco, amarelo, amerídio, qualquer um, todos são salvos unicamente pela graça, porque todos são seres humanos, carentes de Deus, criados à sua imagem e carentes da sua salvação. O segundo princípio hermenêutico é o princípio histórico, e esse é exatamente aquele que carrega o maior número de contradições e de polêmicas na interpretação. Porque o princípio histórico afirma que Deus sempre proferiu a sua palavra no ambiente cultural histórico e, em particular, especialmente no Antigo Oriente Próximo, o Antigo Testamento, ou do judaísmo palestino, no que diz respeito aos evangelhos, ou do mundo grego-romano, no que diz respeito ao restante do Novo Testamento, porque entendemos que nenhuma palavra foi proferida num vácuo cultural, toda palavra foi dita num contexto cultural, e todos conhecem o princípio hermenêutico de Calvino da revelação, que é o da acomodação. Deus se acomoda a nós para poder falar a sua palavra, de tal forma que nós possamos entender numa controvérsia com um pentecostal. Certa vez eles virou para mim e disse: olha, vocês conservadores são esquisitos, vocês querem fazer Deus falar para nós em linguagem humana.
E a resposta que a gente pode dar para os pentecostais uma revelação é isso. Não é Deus eterno, santo, falando para nós em linguagem humana, de tal modo que a gente possa entender. O princípio da babá de Calvino, de que a revelação nas Escrituras é como a ama que ensina as primeiras palavras para o bebê. Então a Bíblia é para nós como aquela mãe que fica ali com o seu bebê papapá, até ele aprender a falar papai, mamãe, vovó, vovô. Eu tenho uma netinha em casa e isso é maravilhoso. E Deus fez isso com a gente também. Deus veio até nós, na nossa linguagem, e falou conosco. Agora nós aqui entramos nessa complicação de tentar entender como é que isso funciona. E olhando então dessa forma, toda palavra foi dita num contexto cultural. Deus usou dessa acomodação linguística, isto é, falou a homens utilizando palavras que lhes eram familiares e cujos significados lhes eram compreensíveis. Entretanto, isso cria problemas de interpretação para nós. Isso porque as Escrituras são uma mistura em substância e forma da verdade eterna que transcende toda e qualquer cultura, com a sua apresentação cultural e passageira, porque embora o Evangelho tenha aparecido lá no meio dos judeus, nós somos brasileiros, nós não somos judeus. A primeira é imutável, a palavra de Deus revelada, mas ela é imutável e normativa. Agora a segunda é local e imutável. Nós temos uma briga constante com um grupo teológico chamado teonomista, que ensina e discute e propõe que a lei de Deus ela seja válida hoje, literalmente. Ou seja, qualquer pessoa que seja condenada à morte tem que ser morta por apedrejamento, não por cadeira elétrica, não por injeção letal, muito menos pelo assassino da esquina. As construções precisam respeitar as normas de parapeito lá do Antigo Testamento. Você tem que dar com o pauzinho para enterrar o seu cocô quando passear em algum lugar. É isso que ele deseja. A pergunta é se é isso mesmo que é transpor para a nossa cultura aquilo que foi revelado lá no Antigo Testamento, o povo vivia no deserto e muitas situações eram previstas para o deserto, não para nós hoje. A segunda questão local, ela é local, é mutável. Como distingui-las? Esse é o grande ponto. Assim como nós temos aquela briga eterna com respeito à continuidade e descontinuidade, e saber qual a dosagem correta da continuidade e descontinuidade, essa questão do papel da mulher e do homem, do culto e a vida da igreja, padece das mesmas questões de dosagem. Até que ponto vai o papel da mulher, até que ponto vai o papel do homem, até que ponto nós devemos proibir isso ou permitir aquilo. De um modo mais particular, como considerar o elemento cultural nas Escrituras? Há três respostas possíveis. Primeiro, há aqueles que entronizam a forma cultural, dando-lhe a mesma autoridade normativa que atribuem à verdade que expressa. Então, aquilo que era a cultura daquela época tem que ser da cultura de hoje. E Deuteronômio 22 diz que o homem não pode vestir roupa de mulher e a mulher não pode vestir roupa de homem. E aí a gente pensa num contexto de calça comprida e vestido e esquece que naquela época era a túnica. A túnica que ia até o tornozelo e a túnica que ia até o joelho. E aí? Qual de vocês que vestem uma túnica que vai até o joelho? Só quando vai nas costas vestir o boot, não é mesmo? Mas entronizam essas questões. Segundo grupo, há os que recusam a diferenciar nas Escrituras uma verdade eterna de uma expressão cultural e caem no extremo oposto, longe de entronizá-las tanto uma quanto a outra, eles descartam. Olha, não tem nada disso. Vamos ser Tertuliano. O que Jerusalém tem a ver com Atenas? O que seminário tem a ver com a UFG? Outra questão. Mas em terceiro lugar, há aqueles que procuram fazer uma transposição cultural. Ela tem de discernir nas Escrituras o que é revelação de Deus em essência, aquilo que não pode mudar, o que é inserção cultural, aquilo que pode mudar. Essa é a grande questão que a gente enfrenta, não só nas questões de homem e mulher, mas em várias outras. Por exemplo, em missiologia,
Quando a gente vai celebrar a ceia lá na tribo de índio, a gente vai usar o pão e o vinho ou a gente vai usar a mandioca e a outra bebida? Recentemente aqui no Brasil, um grupo de teólogos, num grupo de fraternidade entre as denominações, em vez de servir pão e suco de uva, serviam peixe e mel. E ainda colocaram doce de leite e limão na hora da ceia. Mas essas são questões reais. Quem assiste filmes de missiologia vê o quanto que os missionários padecem e sofrem com essas questões. Aquilo que é imutável e aquilo que é mutável, aquilo que tem a ver com a linguagem e aquilo que tem a ver com a cultura. E como expressar de forma saudável, bíblica, a palavra de Deus nessas questões. Os versículos 8 a 15, nós precisamos aprender a tratá-los dessa forma. Ou nós vamos recusar, ou nós vamos entronizar, ou a gente vai tentar transpor para a nossa cultura aquilo que é ensinado aqui, de forma mais submissa, que a gente possa praticar a palavra do Senhor e assim servi-lo na nossa época. Admitindo essa questão da transposição cultural, sem ignorar as outras posições, pelo menos 3 tópicos aqui nesse texto precisam ser considerados: a questão das orações dos homens, a questão do versículo 8, a questão dos adornos femininos, verso 9 e 10, e a questão da sujeição ou submissão das mulheres à autoridade masculina, no verso 11 a 15. Então, olhando para os homens e as suas orações, conforme está escrito aí no verso 8, Paulo diz literalmente: quero, portanto, que os varões, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo se concentra nos homens, devem ser homens de oração. Ao orar, eles devem levantar as suas mãos santas, livres do pecado. Não deve haver ira nas suas orações e não deve haver orações embebidas de inimizade. Eu me lembro de estar na casa pastoral certa vez e uma senhora chegou de uma reunião de SAF e ela então desabafou: na minha oração lá na reunião eu lavei a minha alma. Todos os pecados das mulheres foram confessados na minha oração. Vocês acham que é só mulher que faz isso? Alguns pastores brigados com o presbítero fazem coisa semelhante no púlpito da igreja, sem ira e sem animosidade. Nós não estamos aqui para brigar uns com os outros, para alfinetar uns aos outros, especialmente quando estamos cultuando, nós estamos na presença do Senhor, e o que deve reinar na nossa atitude é santidade, não ira, não marcação com outras pessoas. Sempre que uma oração for feita em público, a postura dos homens deve ser levantando mãos santas, sem ira, sem discussões, sem intrigas. Existem pelo menos 3 impedimentos às orações: a saber, o pecado, por isso deve ser santo; a ira, porque coloca para nós a vingança e não naquele que é o dono da vingança, que é o Deus justo; e as contendas. Pedro diz que um casal que não consegue se entender também não consegue orar, porque ele diz que o homem deve tratar a sua esposa com discernimento, com sabedoria, como uma joia rara, abrir as suas orações para que não se interrompam as suas orações, em 1 Pedro capítulo 3. O que é que interrompe orações? Brigas interrompem orações, discussões interrompem orações, pecado e a ira interrompe orações. Mas aquele texto é mais do que isso. Alguns casais, mesmo obrigados, acham que Deus vai ouvir. Não, e orações interrompidas pode ser 2 coisas. Porque estão obrigados, eles não vão conseguir mais orar juntos. Tem muito casal que não consegue mais orar junto. Isso interrompe as suas orações. Mas também pode significar que Deus não ouvirá a sua oração, mesmo que você faça, se você estiver em briga e contenda com alguém. Tem muitas pessoas que vivem aprontando umas às outras e depois acham que as suas orações vão ser ouvidas normalmente. Deus as interrompe no sentido de que Ele não as ouvirá.
Saul é o exemplo disso. Ele fez muita coisa errada, ele quis lucrar com a palavra de Deus, ele quis andar adiante com isso. E um dia Samuel foi orar por ele diante de Deus, e Deus disse, não é puxar, não vou ouvir. Isso interrompeu as orações. Deus resolve não atender as orações mais. Então nós achamos que estamos numa boa, sendo os homens da OH da igreja. Mas Deus colocou liderança nas nossas mãos e nós lideramos também nas orações. Homens não gostam de ir nas reuniões de oração. Reuniões de oração são frequentadas principalmente por mulheres na nossa igreja. Aliás, a história da igreja sempre foi assim. Mas Deus diz que ele não abre mão que os homens orem e conduzam a sua família na oração e conduzam o culto na oração. No entanto, a oração tem que ser santa. A oração tem que ser provida de ira e de vingança. A oração não pode ser baseada em contendas. O Salmo 24 nos adverte que aquele que quer subir ao monte do Senhor e permanecer ali tem de ser limpo de mãos e puro de coração. Paulo também se refere ao sinal visível de uma realidade interior, pois as nossas mãos indicam o coração puro. Quando levantamos as mãos, isso não pode ser apenas algo teatral, mas tem que ser a expressão do nosso ser na presença de Deus. Quando Jeremias faz a sua oração pedindo que Deus a atenda lá em Lamentações 3, ele diz, olha, levantemos as nossas mãos e os nossos corações a Deus, não apenas palavras, não apenas gestos, mas a verdade, a sinceridade da nossa presença na presença de Deus. É inútil estender as mãos a Deus em oração se estiverem manchadas pelo pecado. Igualmente, não é apropriado buscarmos a Deus quando damos guarida ao ressentimento, à amargura contra o próprio Deus e contra os seus semelhantes. O Senhor Jesus disse, se você vai para o culto com a sua oferta e no caminho você percebe que está atritado com alguém, deixe a sua oferta perante o altar sem apresentá-la e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Tem muita gente que prefere não ir ao culto e não se reconciliar e deixar para a próxima. Eu fui pastor de uma moça que dizia que não ia no culto quando estava com problemas porque não queria contaminar os outros. E eu perguntei para ela, mas é só a sua dificuldade, a sua tristeza, o seu problema que vai contaminar os outros? Será que a santidade da igreja não poderia te contaminar também? Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. A Bíblia diz que a obediência de José abençoou uma nação inteira, assim como o pecado de Acã também amaldiçoou uma nação inteira. Se o seu pecado faz mal para a igreja, a sua santidade também faz bem para a igreja. A santidade do outro fará bem para você. Por isso o salmista diz que prefere estar à porta da casa de Deus do que estar na tenda da perversidade, pois um dia na casa de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. E os homens precisam aprender a escolher a casa de Deus que o futebol, que a vara de pescar e que o forró. Um dia evangelizando um senhor, pai de família, esposa crente, os filhos crentes, só ele que não. Então eu falei, mas o senhor é um homem tão bom, por que o senhor não quer vir para a igreja? Não, pastor, eu não posso abandonar o forró. Eu tenho que dançar forró toda sexta-feira. E eu disse para ele, cuidado, pois vai que Jesus Cristo chega na hora que eu estiver dançando forró. Depois de alguns anos, o filho pregou o evangelho para ele, ele entregou a vida para Jesus e deixou o forró e veio para a igreja adorar e servir a Deus. Mas eu fui pastor de homens assim. O outro senhor estava falando de Jesus para ele, ele disse, não, minha religião é o futebol. Eu entro, ele tinha um campo society bonito na chácara dele, na fazenda dele. Todo sábado e domingo era futebol o dia inteiro. Ele entrava no campo de futebol às 7 da manhã e saía às 5 da tarde com cãibra. E ele dizia que a religião dele era o futebol. E ele morreu assim, adorando a bola, em vez de adorar Jesus. Homens que adoram a saúde. Evangelizando um senhor, ele disse, não posso ir para a igreja, vocês vão me curar?
Se vocês me curarem, eu vou. Mas se vocês não me curarem, eu vou ficando por aqui mesmo. Ele morava do lado do templo. Ele morreu de câncer, sem entregar a vida para Jesus. Homens, entreguem suas vidas para Jesus e se deixem conduzir por ela. Reconciliem-se com Deus, reconciliem-se uns com os outros, para poder levantar mãos santas na presença de Deus, na hora do culto e na hora da oração. Jesus insistiu que a reconciliação deve preceder o culto, pois Deus não quer que nós ofereçamos um culto baseado em animosidade, santidade, amor e paz. Devem sempre acompanhar nossas orações, independente da postura que assumimos, se de pé, ajoelhados, encurvados, com o rosto em terra, sentados. Meu pastor dizia que no ventre do peixe, Jonas certamente orou foi de cabeça para baixo. Mas a gente pode cantar aquela música que diz que de joelho é melhor. Essa semana eu fui elogiado na igreja, porque finalmente o pastor Augusto fez a igreja ajoelhar para a hora. De joelho é melhor. É claro que quando a gente se ajoelha, a gente coloca uma questão de humildade, de submissão e de dependência. Mas isso não quer dizer que orar de joelho é melhor. Eu estava lendo a respeito das decisões do Concílio de Nicéia, tentando aprender algo mais de história da igreja. E uma das decisões que foi tomada no Concílio de Nicéia é que quando os homens fossem orar na quaresma, eles deviam orar de pé e não assentados ou ajoelhados. E era a determinação do Concílio de Nicéia das igrejas. Então, áreas é o necessário. Como acontecerá? Permite a gente administrar. Embora ser comentarista nos exorte com as seguintes palavras: uma posição relaxada do corpo no momento de oração é abominação ao Senhor. Não foi das escrituras que ele tirou essa conclusão. Foi da cabeça dele ou de uma outra pessoa. Nossa posição deve estar de acordo com aquilo que a nossa cultura entende como expressar reverência ao Senhor. Tenho certeza que aquelas pessoas que oram assentadas no templo oram verdadeiramente. Mas eu também tenho certeza que muitas pessoas que oram sentadas se escondem de Deus atrás de suas palavras. Verso 9, verso 10, o texto trata das mulheres e seus adornos. Recomenda que as mulheres devem vestir-se com traje decente enquanto oram. Porque ele está falando dos homens que oram, então diz da mesma sorte quanto as mulheres. Então Paulo está falando do culto público. No culto público, quando orarmos, façamos isso vestidos decentemente. Isso deve ser discretas, modestas no seu trajar. Não usar nenhuma peça do vestuário intencionalmente sugestiva ou sedutora. E isso é um princípio universal. É complicado ir em alguns cultos, em algumas igrejas, porque parece ser um desfile de moda. Se você vai num casamento, então, um casamento que é feito no templo, é difícil. Porque o que reina são os decotes, de frente, de trás e de baixo. O que reina são as transparências. O que reina é o aparato. E é possível você ver uma mulher sussurrando para outra: eu vou vestir assim para que a fulana de tal fique babando. E se expõe. Porque a moda diz que esconder mostrando e mostrar escondendo é que é moda. Mas não para a igreja. Não para as mulheres cristãs. Quando você se veste de tal forma a insinuar, a mostrar parte do seu corpo, você está atraindo a atenção da pecaminosidade do outro, ou especialmente dos homens da igreja, para si. E isso não convém. As pessoas pecam mesmo quando olham para uma mulher de burca. E aquelas que estão mostrando o resto do corpo. Paulo diz, olha, no culto público, seja decente. Não faça com que o seu corpo e a sua roupa atraia mais atenção do que Deus. Isso vale para as mulheres, vale para os homens, mas aqui o texto está tratando com as mulheres. Paulo recomenda ainda que não deviam usar determinados penteados, adornos para o cabelo e vestuário dispendioso. Paulo está recomendando, ele não está ordenando. É claro que uma mulher bem vestida, bonita,
atrai a atenção dos olhares masculinos. Se é solteiro, então os rapazes solteiros ficam doidos. Mas cuidado. Até onde você vai? Até onde você se permite ir? É interessante observar que muitas pessoas fazem do dispendioso, do caro, aquilo que vai ser a sua característica. E não daquilo que é modesto. É interessante observar a rainha Esther, quando ela se apresentou perante o rei, ela escolheu uma roupa modesta, sabendo de todas as implicações e de todas as competições a qual ela estava sujeita ali no palácio. Ela, como uma mulher crente na sua época, ela escolheu a modéstia como a forma como ia se apresentar diante dos outros. É interessante quando você assiste o navio Peregrino da Alvorada, das Crônicas de Nárnia, e a estrela se revela na forma de uma bonita mulher perante os olhos de Edmundo e de Cáspia. E aí eles ficam ali olhando para aquela moça lindíssima, ela olha para eles e fala assim, olha, essa forma está causando distração, então vamos mudar. Ele, não precisa não, não precisa não. Mas ela se apresentou de forma modesta, só bonita. E a modéstia também é beleza. Só que muitas mulheres cristãs ainda não aprenderam isso. E muitos maridos cristãos não aprenderam a incentivar as mulheres neste caminho da modéstia. Por fim, Paulo recomenda às mulheres que se tornem com boas obras. Ter um brinco, ter uma joia, ter uma garantia, ter uma pulseira, ter esse ou aquele enfeite, passar aquele outro creme, remil ou qualquer outro. Não é o mais importante. Paulo não está dizendo que isso é inaceitável. Paulo está dizendo que há preferências. É preferível você, modesta, valorizar aquilo que você é, naquilo que você apresenta, do que simplesmente colocar e apostar todas as suas fichas numa beleza exterior. Nós sabemos que a beleza passa. Você olha as suas fotos de quando você casou com sua esposa, com as agora, e fala assim, saudade. Naquela época eu tinha cabelo. Naquela época não tinha essa barriga que eu comprei em Uruana, junto com a minha camisa. A esposa também. Algumas pessoas dizem que os homens se casam orando a Deus para que as mulheres não mudem, e elas mudam. E as mulheres se casam com os homens orando para que eles mudem, e eles nunca mudam. Mas o fato é que todos nós mudamos, nós envelhecemos, nós amadurecemos, ou a gente desamadurece. Lidando com um adultério numa família, uma vez participei de uma reunião de família para tratar do adultério de um dos irmãos. O irmão mais velho chegou para ele, na reunião ali com todos os familiares, inclusive irmãs, e ele disse, o que está acontecendo com você? Nós somos cristãos. E pelo que a gente aprende na Bíblia, a gente tem que melhorar ao envelhecer, não piorar. Por que você está piorando? Ele havia adulterado com uma, com duas, com várias. Ou seja, a idade não lhe trouxe sabedoria, lhe trouxe complicações. E o irmão o alertou, disse, olha, na Bíblia a gente envelhece para melhorar, não é para piorar. Quando Abraão completou 99 anos, Deus disse para ele, anda na minha presença e seja perfeito, seja santo. Santidade não é só para jovens, adolescentes que têm que controlar seus hormônios. Santidade também é para os velhos que nem sabem o que é isso mais. As mulheres não devem esquecer-se de que, mesmo que por natureza não sejam bonitas, a graça pode torná-las belas. E se por natureza sejam bonitas, as boas obras muito podem acrescentar à sua beleza. Além disso, os homens podem colaborar nesse processo, reconhecendo, elogiando nas mulheres, nas suas mulheres, a beleza de ser tal como Cristo é. Pedro também contrastou cabelos trançados, joias de ouro e roupas finas com o ser interior que não perece, beleza mostrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor na presença de Deus, 1 Pedro 3, verso 3 e verso 4. O Senhor valoriza isto. Então nós precisamos aprender a fazê-lo na igreja. E na igreja o melhor que a gente tem é o culto público. Que não é um show, que não é uma passarela,
mas é um momento de comunhão com Deus e com o seu povo. Em terceiro lugar, então, o ponto mais difícil do texto, as mulheres e a sua função, as mulheres e o culto. Muitas propostas exegéticas e linguistas têm falhado na explicação desses 5 versículos. Dr. John Stott, quase tudo que eu falei aqui vem dele, não estou querendo ser original de forma alguma. Ele afirma que as instruções de Paulo abrangem apenas o princípio universal da submissão feminina à liderança masculina e não expressam uma situação mutável em função da cultura. É claro que dentro da IPB muitos vão dizer, olha o pastor Hélio descambando. Fazer o quê? A síntese dele é a seguinte: assim como os homens devem orar em santidade, amor e paz, e não levantando as mãos ao fazerem isso, mãos incrédulas, as mulheres devem adornar-se com modéstia, decência e boas obras, mas não abstendo-se necessariamente de todo tipo de penteado. Assim também as mulheres devem submeter-se à liderança ou à supremacia responsável dos homens, não procurando reverter as funções devidas a cada sexo conforme está revelado nas Escrituras, mas sem que isso necessariamente as impeça de ensinar-lhes. No versículo 13, Paulo nos dá uma base bíblica para o que ele escreve, nos versos 11 e 12. Vamos ler de novo para ficar mais fácil da gente trabalhar o texto. Versos 11 e 12, Paulo diz o seguinte: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, não ensine no culto, nem exerça autoridade de homens, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Essa é a questão. Paulo fala de uma proibição da mulher falar e ensinar na igreja, e ele então justifica a sua posição, mostrando que isso vem lá da criação e da queda. E é interessante observar que todas as vezes que há uma discussão a respeito do papel das mulheres na igreja, sempre Paulo evoca a criação. É de lá que vem essas questões. Então, o papel de liderança masculina não vem da sociedade, não vem de patriarcado, não vem dessa conversa mole do feminismo atual. Essas coisas vêm lá da criação. Deus criou o homem primeiro, Deus criou a mulher depois. Deus criou a mulher para o homem e Deus criou a mulher a partir do homem. E isso está escrito com todas as letras em Gênesis, capítulo 1 e 2 e 3, e no resto da Bíblia também. Então, as questões de função, de precedência, de liderança e de submissão, elas são estabelecidas lá na ordem, no decreto da criação, e não nas questões da sociedade e do contrato social, como dizia Jacques Rousseau na França do século XVII e XVIII. Por ter sido criado primeiro, isso dá uma precedência a Adão, versículo 13. Ao passo que a insensatez de Eva ao desafiar isso é que levou à calamidade. Paulo está dizendo que a mulher foi criada para ser conduzida pelo homem, e a questão da queda foi o momento em que a mulher deixou de ser conduzida e conduziu, porque foi Eva que conduziu Adão ao pecado. Ou seja, quando ela exerceu o papel de liderança, ela exerceu de forma equivocada. E aí, essas questões não somos nós que levantamos, elas estão aí. No versículo 15, Paulo afirma que a missão de mãe da mulher a salvará. Ele efetivamente lembra que Cristo nasceu de uma mulher e que então, dando dessa forma uma conotação espiritual, pois Cristo é o meio, o veículo da salvação. Essa é uma forma de interpretar o texto, tem outros. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, vamos entrar um pouco mais aqui nessa questão. Essa discussão na nossa denominação a respeito de se a mulher pode ou não pode ensinar na igreja. Já é uma discussão antiga e ela chegou a uma decisão do Supremo Concílio em 2018. Houve um pedido de revisão da matéria em 2022 e o que nós observamos foi que o plenário se tornou ainda mais forte nessa decisão de
não permitir que a mulher ensine, especialmente no culto de domingo à noite. Mas percebam, a decisão não é uma proibição para que a mulher não pregue na igreja. Há uma decisão para que ela não pregue no domingo à noite, se houver pessoa habilitada, homem habilitado, pastor, presbítero, diácono, nessa ordem, para que possa, em precedência, ocupar o púlpito em seu lugar. Então, a decisão do Supremo Conselho não é que a mulher não pode pregar, é que tem uma fila na qual ela tem que entrar antes de poder pregar no culto à noite. Você que é pastor vai ter que ver se o seu pastor auxiliar, se tiver, pode pregar no seu lugar ou não. Se os presbíteros poderão pregar ou não. Se os diáconos poderão pregar ou não. E somente se não houver diácono, presbítero e pastor aptos para pregar é que a mulher poderá pregar no domingo à noite. Em igrejas maiores, isso é assim mesmo. Nas igrejas menores, haverá e continuará havendo a necessidade de que mulheres ocupem o púlpito por causa da falta de homens habilitados para a pregação. E nós precisamos reconhecer que mesmo em igrejas grandes nós temos tido uma falta muito grande de homens que sejam habilitados para a pregação. Embora a palavra de Deus exija que o presbítero seja apto para ensinar, não é isso que a gente tem visto em muitas igrejas presbiterianas pelo Brasil. Muitos presbíteros evitam o púlpito igual o diabo evita a cruz. Porque os homens não têm estudado a palavra de Deus como deveriam. E aí as mulheres que estudam a palavra de Deus agora têm que enfrentar essa situação. Deus não diminui a responsabilidade do homem em detrimento ou porque tem uma mulher mais capaz na igreja. E nesse ponto a decisão do Supremo Conselho é corretíssima. É uma pressão sobre os homens para que eles assumam o papel que Deus lhes deu na sua palavra. Mas, por outro lado, nós precisamos questionar se é isso mesmo que Deus está ensinando aqui. Olhando o William Hendrickson no comentário desse texto, ele diz, olha, é claro que tem lá o caso de Priscila e Áquila, mas Priscila nunca ensinou do púlpito. Aí eu fico aqui coçando a cabeça. Tinha púlpito no primeiro século? Tinha púlpito no segundo século? Tinha púlpito no terceiro século? Gente, o púlpito só vai aparecer no quarto século para frente. Por causa das perseguições. As igrejas eram nos lares. E a Bíblia diz que Priscila e Áquila, nessa ordem, instruíram Apolo mais acertadamente no caminho do Senhor. Outra questão que fica me fazendo coçar a cabeça, e o documento Supremo Conselho não tratou, é a questão da mulher que profetiza usando o véu em 1 Coríntios 11. Profetizar, na visão reformada, é pregar. Nós não somos pentecostais. Agora, eu não estou aqui para questionar a decisão do Supremo Conselho, mas para simplesmente esclarecer aos irmãos que existe muito anacronismo histórico na nossa decisão que precisa ser revisto se nós queremos melhorar essa posição. Dizer, por exemplo, conforme o nosso documento diz, que as mulheres, esposas dos missionários, não pregavam no culto domingo à noite é um anacronismo e uma mentira histórica. Porque elas pregavam. Pastores ficavam 3, 4 meses visitando ponto de pregação, abrindo pregação nova. Quem pregava na igreja? As esposas. E tem cartas, e tem atas, e tem documentos históricos da história da EPB que provam isso. Então, dizer que as mulheres simplesmente não se interessam pela pregação não é um argumento correto. É uma imposição. E dizer que elas não ensinam também não é correto. É um anacronismo. A Escritura diz que a mulher não tem direito ao ofício. O ofício é para o homem. Então, sempre que a mulher prega debaixo da liderança e da autoridade, da precedência masculina na pregação e no culto, eu, particularmente, não vejo dificuldade nisso, embora a IPB hoje vê dificuldade nisso, votou a favor e nós estamos submissos à decisão do Supremo Conselho votou. Nós estamos dando em submissão, só esclarecimento. E muito disso vem de uma visão interessante a respeito do que é Deus falar. Nós estamos vendo uma controvérsia semelhante no que diz respeito ao culto infantil, por exemplo. E aí,
Não pode ter culto infantil na igreja, porque a Vox Dei, ela só acontece no culto solene. Na voz do pastor do púlpito. Onde que na Bíblia ensina isso? É claro que os puritanos ensinaram que a voz de Deus está ali na pregação. Mas onde que está a pregação? Só no culto domingo à noite? E aí tem gente tentando interpretar culto solene com culto público e se dando mal. Porque culto solene e culto público é a mesma coisa. Eu tenho dificuldade de acreditar, como os puritanos ensinavam, que a voz de Deus só acontece no domingo à noite, quando o pregador fala do púlpito. Não é. Foi por entender assim que a igreja colocou John Bunyan 2 anos na cadeia. Por que John Bunyan foi preso? Porque ele pregava sem permissão. E na Inglaterra dos anos do século XVII, só podia pregar, só tinha autorização para pregar quem fosse ordenado. Ele não era ordenado, ele era um pregador leigo, e ele foi pregar, então ele foi multado e disse, olha, você não pode pregar. Ele disse, mas eu vou pregar. Se você for pregar, nós vamos te prender, então pode prender. Ele foi lá, pregou e foi preso, e ficou 2 anos na prisão. E os 2 anos que ele ficou na prisão, porque não podia pregar, porque a voz de Deus só vem através de um pregador ordenado, nos rendeu o peregrino para a gente ler e crescer. Eu penso, eu posso estar equivocado, eu sei que muitos pastores vão mandar e-mail falando sobre isso. Eu penso que a voz de Deus não está só no culto domingo à noite. Que quando as crianças sobem para o culto infantil e a professora prega e ensina, a voz de Deus está ali, porque a palavra de Deus é que é o poder e não o pregador. A voz de Deus está onde a sua palavra é ensinada com verdade, seja mulher ou seja homem. Agora, nós precisamos entender como que Deus distribuiu os ofícios. Ele não deu o ofício do presbítero, do diaconato, do pastorado para as mulheres, deu para os homens. Debaixo desses ofícios, obedecendo e seguindo, observando a precedência masculina por causa dos mandatos de Deus, particularmente eu não vejo dificuldade na pregação das mulheres. Muitos colegas, alguns muito respeitados, muito queridos, pensam diferente. Espero que a gente não seja polarizado igual essa turma do PT e da direita brasileira. De um tentar cancelar o outro. Não. Se você lê o documento da decisão do Supremo Concílio, gente, eles gastaram tempo, gastaram sabedoria, gastaram diplomas ali. E procuraram acertar, eles estavam tentando acertar. E nós temos uma decisão aí que todos nós precisamos respeitar enquanto pastores da IPB. Nós não podemos ser como algum grupo que, quando não gosta de uma decisão do Supremo Concílio, imediatamente vai para as mídias sociais e fala mal. E são esses mesmos que, quando as suas ideias são aprovadas, eles reclamam dos outros falar mal. Nós não queremos fazer parte nem de um grupo, nem de outro. Nós queremos servir a Deus com a consciência tranquila e com a sua palavra diante dos nossos olhos. Nós não sabemos exatamente qual é a medida certa da permissão e da proibição, mas nós não queremos errar desobedecendo a palavra de Deus. Sabemos que podemos errar no processo, mas sabemos que também podemos aprender e aprender uns com os outros no processo para cumprir a vontade de Deus numa época de tanta perversidade. Hoje a IPB está se tornando quase um oásis no deserto teológico brasileiro. De tanta coisa ruim que a gente ouve por aí. Eu tenho recebido novos membros da igreja, pessoas vindo de igrejas de outras denominações dizendo, não aguento mais aquela pregação. Eu quero ouvir a palavra, eu quero entender a palavra e ter encontrado isso nos púlpitos da IPB, que o seu púlpito seja um púlpito que ensina a palavra de Deus com verdade. E submissão. Para a glória dele. A fim de que não somente haja espaço para os homens, mas para as mulheres. E sejam os critérios bíblicos que nos orientem na decisão disso ou daquilo. E se nós nos equivocarmos, que nós tenhamos a humildade de pesquisar, de procurar, de olhar para a história da igreja e aprender com os erros e os acertos, não tentando impor
sobre aquela época as nossas questões culturais e também não fazer o oposto. Nós não podemos impor a nossa época sobre a interpretação do Novo Testamento e não podemos impor aquela época sobre a nossa época. Nós temos que aprender a contextualizar. Eu lembro do Reverendo Del Pino, ele falava muito sobre isso aqui. A grande questão é saber contextualizar, sem torcer a palavra de Deus. Nesse quesito, todos nós estamos no mesmo barco. Eu espero que você não seja aquele que está furando a canoa. Porque se você furar a canoa, todo mundo afunda, mesmo pensando diferente de você. Vamos orar?